Eu vou falar para vocês sobre a personalização no tratamento de reprodução humana da parte laboratorial. Bom, então, o que o laboratório pode fazer para esses tipos para personalizar os tratamentos? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos ter uma boa relação do clínico com o laboratório. E, na verdade, isso é uma via de mão dupla. Por quê? Porque eu preciso, no laboratório, entender minimamente, pelo menos, como que é a clínica dessa paciente para poder sugerir alguma melhoria no tratamento dessa paciente. E o que eu espero do médico é que os médicos, eles venham conversar conosco para entender o caso, se deu certo, se não deu certo, entender por que deu certo, por que não deu certo, e a porta do laboratório está aberta para vocês virem nos questionar em relação a isso. Bom, esse é um caso clínico que eu vou expor para vocês. É um paciente que ele fez uma biópsia de testículo e ele tinha sêmen de doador de retaguarda. Então, o paciente é o ENS, 37 anos, o marido é o UOD, 45 anos, o fator de infertilidade é um fator masculino, o cariótipo dele é alterado, então ele tem 46XY QH+, ele realizou herniografia inguinal. Isso. Isso aí. Aos 14 anos, ele é tabagista há 20 anos, ele possui varicocele esquerda e testículo esquerdo diminuído com cisto no epidídimo. Então a conduta para esse casal foi fazer uma tese, mas ele tinha um sêmen de doador de retaguarda. A esposa tinha 15 folículos maiores, foram recuperados 18 óvulos mais 2 EFs, então desses 18, 15 eram maduros, ela não transferiu por risco de SHO. Então, na verdade esse caso é um caso que quando nós avaliamos os espermatozoides eles eram muito alterados na biópsia. E aí nós conversamos com a médica, que era a Natália, e decidimos, nós fomos decidir com ela qual seria a melhor conduta para esse casal. E nós resolvemos conversar com o casal para ver qual era a história desse casal. Quando a gente conversou com esse casal, o que a paciente nos passou é que, na verdade, o dinheiro que ela tinha era para somente esse tratamento. Ela não tinha mais condições de fazer uma outra tentativa. Então, o que nós achamos melhor e sugerimos para ela era dividir esses óvulos, utilizar metade para sêmen de doador e metade para o sêmen do marido. Bom, como que foi então esse caso? Na verdade, a fertilização não foi muito boa, tanto do sêmen do marido quanto do doador. Do sêmen do marido, fertilizou somente 1 de 7, teve uma taxa de fertilização de 14% aproximadamente. E do doador, fertilizaram 3 de 8, então uma taxa de 37%. Como que foi a evolução desses embriões? Então todos eles se dividiram. Ela possuía um embrião do marido de 12 células, grau A, e do doador ela tinha 2 embriões, um com 11 células, outro com 12 células grau B e 8 células grau A. Eles não transferiram ainda porque ela estava com risco de SHO. Ela não voltou. Então, na verdade, o que é importante a gente ver, nesse caso, é conhecer, além da parte laboratorial, da parte clínica, levar em consideração também a história da paciente. A segunda coisa que é bem importante também, para a gente considerar o que nós podemos fazer no laboratório, é que a gente tenha embriologistas sempre capacitados e atualizados para que a gente possa oferecer para os pacientes a melhor forma de tratamento que a gente tem no mercado. E a terceira coisa é, quando as pacientes elas vêm pela primeira vez no nosso serviço, o tratamento dela é um pouco obscuro, então tanto a parte do laboratório quanto a parte clínica, a gente não sabe exatamente o que esperar desse tratamento. Mas quando a paciente ela já passou conosco ou ela fez tratamento em outro lugar mais de uma vez, a gente consegue levar em consideração os ciclos anteriores e avaliar o que a gente pode tentar fazer de diferente.
Então, no laboratório especificamente, nós avaliamos todos os ciclos anteriores, então a gente lê a evolução de todos. Eu tô gripado mesmo, posso estar ruim. E essa é a nossa ficha. Na nossa ficha eu coloco um resumo de todos os ciclos anteriores, tanto da parte da embriologia quanto da parte da andrologia, para tentar fazer uma coisa mais personalizada, para mudar alguma coisa para ver se essa paciente tem um sucesso. Bom, então, quando a gente fala de personalização, o que a gente tem que ter em mente é que a gente pode fazer diferentes coisas para tentar mudar o tratamento dessa paciente. A gente não seguir à risca um protocolo e ficar engessado. Eu vou falar sobre a coleta seminal seriada, que é um tema que eu já falei há umas 2 semanas atrás, mas é algo importante porque, levando em consideração que a gente trabalha em um serviço de baixo custo, é uma situação que a gente não necessita de gastos excessivos e é uma solução, talvez, para diminuir um pouco a fragmentação do DNA espermático. Então, como que funciona essa coleta seminal seriada? 4 dias antes da punção ovariana, o marido da paciente ele vem fazer as coletas, ele faz as coletas, não necessariamente aqui, ele faz as coletas na casa dele, ele pode desprezar. Então, essa coleta seriada ela vai diminuir em 25% a fragmentação de DNA espermático, como mostrou nesse trabalho. Esse trabalho, ele mostrou também que tem uma diminuição no volume seminal e uma diminuição no volume seminal, mas que não teve diferença na motilidade espermática e nem na concentração. Tudo bem que o N é bem baixo e bem diferente entre os grupos, mas ele mostrou que tem uma diferença entre mais ou menos 13% entre o grupo que fez a coleta seriada e o grupo que não fez em relação à taxa de gravidez. Quando a gente tem já o sêmen no laboratório, a gente pode fazer diferentes técnicas de processamento seminal. Então o embriologista ele pode analisar o sêmen, ele vai ver se a amostra ele tem uma viscosidade aumentada, a concentração, a motilidade e a partir disso levar em consideração qual é a melhor técnica para ser utilizada, para que a gente recupere uma maior quantidade de espermatozoides para esse ciclo, para esse tratamento. Bom, feito a coleta, já com o sêmen processado, a gente tem algumas opções. Nós podemos fertilizar esses óvulos através de uma FIV convencional, uma ICSI ou uma PICSI. Esse é um trabalho que ele mostra, na verdade, que a fertilização in vitro ela já não apresenta grandes vantagens, porque eles comprovam que tem uma diminuição na taxa de fertilização dessas pacientes. Tanto no grupo Genera, que nós participamos na preceptoria, eles também fazem 100% dos casos ICSI, até porque a taxa de fertilização de FIV é mais baixa e porque eles fazem 60% dos casos de biópsia embrionária. Então, para que não ocorra uma contaminação cruzada do espermatozoide com as células biopsiadas, eles não fazem mais fertilização in vitro clássica. Aqui também é um outro artigo que na verdade eu já mostrei em relação à PICSI. A PICSI ela é um ácido hialurônico, então os espermatozoides que têm um receptor para esse ácido hialurônico, ele gruda numa placa e teoricamente os espermatozoides que têm menos fragmentação do DNA espermático vão se ligar nessa placa e então nós podemos dar continuidade para a ICSI. O grupo Genera, também na preceptoria, eles não mostraram tão a favor da PICSI, porque na verdade, como é uma tecnologia nova, o PVP, que normalmente é usado para fazer a ICSI, eles já sabidamente, a gente já tem resultados bons, e como nós temos que o PVP é uma substância diferente do que é natural para o óvulo e para o espermatozoide, ele não causou malefícios para as taxas de gravidez, implantação. Já
Desculpa, a voz está ruim. Já em relação à Pixie, como eles utilizam uma substância natural, ou seja, que está presente no óvulo e no espermatozoide, eles ainda não têm uma certeza se isso a longo prazo poderia causar algum prejuízo. Essa aqui é uma meta-análise que ele mostra que não teve melhora na taxa de fertilização e na taxa de gravidez, mas que todos os estudos dessa meta-análise mostraram uma melhora da qualidade do embrião e da taxa de implantação, mas que é necessário que a gente faça uma avaliação do grupo correto para a gente poder indicar essa tecnologia. Uma coisa que é bem falada e que na verdade todo mundo pensa hoje em dia que é muito mais vantajoso transferir em blastocisto. Às vezes a paciente até procura o serviço já sabendo da possibilidade de transferir em blastocisto, e quando o médico fala da possibilidade de transferir em dia 3, até ela pensa que o serviço não tem muita credibilidade, mas existem vantagens para cada situação. Então a transferência de blastocisto, ela apresenta a melhor seleção embrionária, tem uma diminuição no número de embriões transferidos, então existe uma queda na gemelaridade, e isso eu não estou falando de gêmeos monozigóticos, e as condições fisiológicas na cavidade uterina elas são mais receptivas para o blastocisto. Alguns grupos defendem também a transferência em dia 3, porque eles falam que existe uma redução dos distúrbios epigenéticos, porque nós cultivamos menos tempo esse embrião no laboratório, existe uma redução na taxa de gêmeos monozigóticos e uma redução no risco de parto prematuro. Seguindo a mesma linha, há pessoas que acreditam que a biópsia no dia 5 e no dia 6 é melhor, e muitos estudos mostram que efetivamente é muito melhor, porque a gente retira uma quantidade maior de células, e essa quantidade de células promove com que nós analisemos mais células, ou seja, a gente tem um resultado mais fidedigno, e por conta do blastocisto ter mais células, ele promove uma taxa de implantação maior do que o embrião de dia 3, quando a gente remove somente um único blastômero. Mas na verdade assim, esse é um outro caso clínico que eu trouxe, é um caso que está em andamento, é um caso que passou conosco no ambulatório. Então é um paciente que necessita fazer uma biópsia de testículo e um PGD. A paciente, a EPC de 35 anos e o AC de 35 anos, eles têm como fator de infertilidade também fator masculino, e o cariótipo é 46XY, com microdeleção do cromossomo Y e deleção da região AZFC. Então nessa situação, todos nós já sabemos que com uma concentração diminuída de espermatozoides, isso tende a fazer com que os embriões cheguem menos ao estágio de blastocisto. Então, nessa situação que a gente não sabe ainda qual a quantidade de folículos que essa paciente tem, talvez seja uma ideia a gente fazer a biópsia no terceiro dia. Por quê? Porque, na verdade, nesse caso, a gente tem o objetivo de selecionar os embriões XX para transferência, porque os embriões XY, no mínimo, eles vão ser afetados pela mesma condição do pai, ou talvez pior. Outra ferramenta que nós podemos utilizar no laboratório é realizar o Assisted Hatching. O hatching nada mais é que uma abertura na zona pelúcida, e essa abertura ela é indicada para pacientes que têm uma idade materna acima de 37 anos ou pacientes que realizaram o congelamento, porque isso proporciona um enrijecimento da zona pelúcida. Então esse trabalho mostra exatamente isso, que o grupo que é beneficiado é justamente o grupo de pacientes com mulheres mais velhas e do grupo que fez descongelamento de embriões. Mas na verdade, se eu me deparo com um embrião de uma paciente jovem que tem uma zona pelúcida espessa assim, com certeza eu posso fazer um assisted hatching para tentar melhorar o desenvolvimento desse embrião e facilitar a implantação. Outra coisa que é bem importante a gente falar é sobre os meios únicos e sequenciais. Então, qual que é a diferença básica entre os meios? Existem dois tipos de pensamento. O meio único é o meio que ele possui todos os nutrientes numa única composição. Então, nós fazemos o cultivo do óvulo desde D0 até o blastocisto no dia 6 num único meio, no mesmo meio de cultura.
Já o meio sequencial é um meio que ele é dividido de acordo com a fisiologia do trato reprodutor feminino. Então é um meio que ele separa os embriões até o terceiro dia, num meio que é mais rico em lactato e piruvato, e um meio que ele é mais rico em glicose, do D3 até o D6, porque entendemos que é um embrião que ele vai necessitar fazer mais divisões celulares, ou seja, então ele precisa de mais glicose para poder ter mais energia para poder fazer as divisões celulares. Os embriões das pacientes, eles funcionam de formas diferentes. Alguns respondem melhor com meio único, outros respondem melhor com meio sequencial. Outra coisa de diferente também que nós podemos fazer é o cultivo em grupo ou individual. O que significa isso? O cultivo em grupo significa que nós vamos colocar todos os embriões em cultivo numa única microgota, e o cultivo individual nós vamos colocar um embrião em cada microgota. Quais são as vantagens de cada um? Então, o cultivo em grupo, na verdade, alguns autores falam que o benefício do cultivo em grupo é porque, além de ter medidas parácrinas e além de ter medidas autócrinas, na verdade, ele tem medidas parácrinas, ou seja, eles, além de se ajudarem com as substâncias que eles consomem e liberam, eles também podem ajudar os embriões que estão em cultivo também. Mas isso faz com que a gente não consiga acompanhar o desenvolvimento todo do embrião. Como a gente tem todos eles misturados, a gente não consegue identificar qual embrião veio de qual blastocisto veio de qual embrião de dia 3, por exemplo. Aqui no Ideia Fértil, nós estabelecemos um protocolo que nós fazemos o cultivo embrionário até o dia 3 em cultivo individual e do dia 3 até o dia 6 em cultivo em grupo. Por que a gente resolveu fazer isso? Porque transferências que nós fazemos exclusivamente em dia 3, é importante nós levarmos em consideração o histórico do embrião. Então eu levo em consideração a fertilização e levo em consideração também o D2 do embrião. Quando a transferência é em blastocisto, na verdade o que é mais importante para a gente é a morfologia desse blastocisto. Então tanto faz saber se ele veio de embrião mais rápido ou mais devagar no dia 3. Essa é uma incubadora que está sendo usada no grupo Genera. Ela vai iniciar provavelmente a comercialização aqui no Brasil pela Merck. É uma incubadora que, na verdade, ela tem uma câmera integrada a ela. Ela é como se fosse um Primovision, um time-lapse. Só que ela foi produzida na Austrália e ela tem algumas melhorias nela. Nós conseguimos colocar 6 pacientes nela e somente uma placa para poder fazer o cultivo dos embriões. Os trabalhos, que nem esse trabalho, por exemplo, ele mostra que existe melhoria entre a taxa de gravidez e formação de blastocisto de pacientes com bom prognóstico quando você usa o time-lapse. Mas, na verdade, essa tecnologia é uma tecnologia muito cara. A gente não tem condições de ter todas as incubadoras dessas no nosso laboratório, ainda mais nós que somos um centro grande e utilizamos várias incubadoras dessas, várias incubadoras convencionais. Então a gente deveria selecionar o grupo de pacientes ideal para colocar nessas incubadoras. Então o que a maioria dos trabalhos falam é que as pacientes ideais para utilizar nessas incubadoras são pacientes que tiveram falhas anteriores, porque a gente consegue entender melhor como é o desenvolvimento embrionário desse casal e colocar entre 5 e 10 óvulos, que é a quantidade que é possível colocar de embriões dentro de uma única placa. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que no laboratório, na verdade, a gente faz uma visão muito microscópica, né? O médico ele vê muita parte clínica e o que é importante mesmo é a gente associar tanto a história do casal, a parte clínica e a parte do laboratório.